Graça e paz, meus irmãos. Iniciaremos hoje o 44º devocional do ano para a honra e glória do Senhor. E hoje, meus irmãos, nós iremos falar sobre Tiago 4, que é um capítulo, né, bem forte. Na verdade, a carta de Tiago, né, uma carta muito prática, uma carta muito boa. Eu amo muito, eu tenho um apreço muito grande por essa carta. E nesse capítulo 4, no final dele, Tiago fala algo muito impactante, algo que realmente é confrontante para nós cristãos. Eu gostaria de refletir com vocês em cima disso, sabe? Vamos primeiramente orar, né? Então a gente lê a palavra e inicia a nossa reflexão. Amém, meus irmãos? Oremos. Senhor, nosso Deus, diante de Ti, ó Santíssimo, nós estamos agora, papai. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por esse privilégio, Pai, que é estar diante da Tua presença, que é estar meditando, Deus, nos Teus preceitos e nos Teus mandamentos. Pai, que o Senhor ilumine essa palavra em nossos corações e que nós possamos ter um grande entendimento, Pai, um precioso, Pai, momento, Deus, de reflexão, Pai, na Tua palavra. Que o Senhor seja glorificado através de tudo isso. É que nós oramos, Pai, com perdão dos nossos pecados. Amém. Então, meus irmãos, Tiago 4, nós temos o capítulo e no final dele, do versículo 13 até o versículo 16. Não irei comentar sobre o versículo 17, mas eu gostaria só de falar sobre essa partezinha, né, esse recortado do capítulo. Vamos iniciar a nossa leitura, então, a reflexão que eu creio que vai ser preciosíssima para nós. Versículo 13. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos o ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Meus irmãos, Tiago está aqui exortando aqueles que pretensiosamente fazem seus planos e põem a sua confiança nos planos, de modo que eles se apoiam, sabe, tão asseguradamente nesse plano que caso não aconteça, eles reclamam, murmuram, se estressam ou até blasfemam contra o Senhor. Portanto, aqui o ponto é que Tiago, ele quer nos trazer a memória de que quem é soberano é o nosso Deus. Quem comanda todas as coisas é o Senhor. Quem tem o controle na palma de suas mãos é o Criador. Então, nós fazemos planos e nós botamos esses planos na mão de Deus. Dessa forma, sabe? Quando nós fazemos isso, os nossos planos, independente de como aconteça, sabe? As coisas, né? Nós planejamos e as coisas acontecem. Independente de como essas coisas aconteçam, nós confiamos no Senhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que Tiago aqui, ele não está querendo que nós deixemos de fazer planos, sabe? Que nós paremos de planejar, de pensar nas coisas, sabe? Porque, na verdade, Deus nos deu, né, essa bênção que é o raciocínio, que é a consciência, que é pensar, planejar, sabe? Ele nos concedeu isso. E ele, é claro, ele nos chama a fazer isso. Porque quando nós planejamos, nós lidamos com os problemas, nós ponderamos o que é bom, o que é ruim. Então nós estamos sendo prudentes ao planejarmos, sabe? É uma coisa boa o planejamento. O planejamento é bom. O problema é quando o planejamento se torna o nosso Deus, sabe? Que se não acontecer dessa forma quadrada, dessa forma que foi, ó, arquitetada, que foi construída certinho, se não acontecer assim, nossa, acabou pra mim, acabou, Senhor, eu não sei mais o que fazer da minha vida, sabe? É isso que Tiago ele quer que nós deixemos, sabe? É isso que Tiago quer que nós larguemos, porque Deus, ele nos concede a bênção, o privilégio de planejar, mas nós precisamos compreender que ele é Deus.
Portanto, os nossos planejamentos nem sempre estão de acordo com a vontade de Deus. A gente planeja, aqui o ponto é o seguinte: a vontade que eu quero me referir de Deus é a vontade soberana. Soberana. Não estou falando sobre preceitos, a vontade de Deus preceptiva, né, que é sobre os mandamentos, os preceitos, a palavra do Senhor. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre a vontade soberana. A vontade que as coisas acontecem de acordo com o controle, o conhecimento, de acordo com o próprio Deus, como ele determinou. Perfeito? Então, nem sempre os nossos planejamentos estão de acordo com a vontade de Deus. Eles não acontecem. Não é porque o nosso planejamento é ruim, não é porque o nosso planejamento foi, nossa, sabe, esse planejamento que você planejou, Deus, ele te livrou de uma coisa tremenda. Às vezes é simplesmente porque não era para acontecer. Porque não aconteceu e pronto. Não tem, às vezes não tem nada místico, espiritual demais nisso. Não, não, não. Às vezes simplesmente não aconteceu e tudo bem, sabe? E é sobre isso que Tiago quer nos exortar, Tiago quer nos lembrar, sabe? Ele quer nos prevenir, Tiago aqui quando ele exorta, ele quer nos prevenir da frustração, da idolatria, ele quer nos prevenir da murmuração. E como nós nos prevenimos disso? É assim que Tiago ensina, sabe? Ele exorta, ele aponta o erro e ele fala: ao contrário, ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, ao invés da gente fazer os nossos planejamentos e falarmos: assim será, será da vontade de que eu planejei, da minha vontade, assim será feito. Será como eu planejei. Ao invés de nós fazermos isso, que nós possamos sempre declarar: Senhor, se for a tua vontade, que assim seja feito. Porque quando nós fazemos isso, nós descansamos no fato de que o que aconteceu foi da vontade do Senhor e nós nos alegramos, nós temos um alívio, porque aquilo que aconteceu foi exatamente aquilo que o Senhor planejou. Então, o planejamento já deixa de ser nosso e se torna algo além, se torna o planejamento do Senhor. Nós planejamos e botamos diante de Deus e falamos: Senhor, que não o meu, mas o teu planejamento seja feito, porque nós sabemos que Ele é soberano e aquilo que Ele faz é infinitamente melhor do que aquilo que nós poderíamos sequer pensar. É dessa forma que Tiago nos exorta a agir. Ele quer que tenhamos em mente que Deus é soberano, sabe? Os nossos planejamentos são ótimos, é bom planejar, é ótimo, é algo excelente, porque nos traz prudência, nos ajuda a lidar com os problemas que podem surgir e, é claro, né, Deus nos deu essa benção de poder pensar no futuro, poder imaginar algo, poder, né, sonhar com algo. Então é ótimo planejar. Mas que quando nós viermos a fazer isso, que tenhamos em mente que Deus é soberano, e independente do que aconteça, é algo infinitamente melhor do que o que nós poderíamos sequer planejar, sequer pensar, imaginar, sabe? Então, que isso seja para nós, meus irmãos, algo prático, sabe? Você que está planejando um ano de 2023, sabe? A gente nem acabou 2022 ainda, calma o teu coração, irmão. Você que está planejando um ano de 2023, sabe? É até engraçado, né? Porque provavelmente tudo que vai acontecer será completamente diferente do teu planejamento. E glória a Deus por isso, porque as coisas acontecem conforme a vontade do Senhor. E isso acalma o nosso coração, isso nos traz um descanso, porque Ele é um Deus zeloso, um Deus que cuida do seu povo. Então as coisas que acontecem conosco são coisas que são para o nosso bem. Tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amém? Irmãos, que Deus abençoe. Vamos orar agora, por fim, para a honra e glória do Senhor. Oremos. Senhor Deus Santo, obrigado, Pai, porque Tu és. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado, Pai, porque o Senhor, Pai, é grandioso, Pai. E aqui diante de Ti, Pai, nós confessamos, Pai, pedimos perdão, Pai. Porque nós planejamos, Pai, muitas e muitas coisas, e quando não acontece conforme a nossa vontade, nós nos frustramos, nós murmuramos, nós nos revoltamos contra o Senhor, sabe? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai, tanto para planejar, quanto também, Pai, para quando o planejamento estiver, Pai, ocorrendo. Que assim o Senhor nos ajude, Pai, a descansar no Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos traga uma confiança, uma segurança plena, uma segurança firme, uma confiança, Pai, completamente firmada, Pai, fundamentada no Senhor.
Obrigado, Pai, porque nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer isso. O Senhor é poderoso para acalmar corações tão aflitos e angustiados quanto os nossos, Pai, durante os momentos de planejamento, durante os momentos que não ocorrem como nós planejamos. Obrigado por quem Tu és. É isso que nós oramos e pedimos em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe grandiosamente. Amém.